Olá pessoal, vou falar hoje sobre uma coisa que eu acho muito interessante na radiestesia, que é as relações energéticas e o dejaísmo. E o que vem a ser isso? Vamos pegar o princípio, uma situação que não é hipotética. Isso já aconteceu, pode estar acontecendo com alguém que você conheça, não sabe explicar, não sabe o porquê, mas através dessa questão, muitas coisas vão vir às claras, né? E a gente pode ajudar esse tipo de pessoas. E o que é? Digamos que uma pessoa viveu num certo país e desencarnou, foi enterrada naquele local do seu país, cemitério, né, daquele país, e depois de X tempo, que existe um cálculo para a gente ter uma ideia qual foi a nossa última encarnação, que eu vou dar mais ou menos por alto a fórmula, né? Se você quiser saber qual foi a sua última encarnação, tá? Você vai somar a sua data, o seu ano de nascimento. Vamos pegar aqui 1961. Vai somar 1 mais 9 mais 6 mais 1. Vai dar 17. Esse 17 a gente inverte, vira 71. 71 menos 1961 vai dar 1890. Certo? Muito bem. Então essa pessoa passou 71 anos na espiritualidade. É até curto espaço de tempo para reencarnar, embora não tenha exatamente um período determinado. A pessoa pode passar 150 anos, 200 anos, 500 anos, né? Tem espírito aí de Beethoven que ainda não está encarnado no planeta Terra, está encarnado em outro planeta, né? E outras encarnam rapidamente, às vezes com 3 anos de desencarne, né? Ela pode ter uma nova encarnação. Isso por quê? Porque aconteceu alguma coisa, ela se suicidou, foi assassinada. Então, para não perder aquele plano reencarnatório todinho, ela teve de encarnar rápido, né? Às vezes também ela pode estar atrasada espiritualmente, então teve de... Não pode ficar muito tempo na espiritualidade ali, perdendo mais tempo não. Ela tem que já... né? Existe até uma teoria aí dos budistas que tem pessoa que morre e já encarna. A memória, morreu, consciência, já foi para outro espírito, outro corpo, né, como outro espírito, e eu acho isso muito, muito errado, porque o espírito tem que tomar consciência de que morreu, né, tem que fazer o reconhecimento dos seus erros, passar pela erraticidade, ficar lá meditando, o que fez de bom, o que fez de ruim, é um processo, e preparar a próxima encarnação, né? Mas vamos no caso aqui da relação energética de um corpo que viveu em tal país, morreu, foi enterrada no cemitério daquele país e depois reencarnou. Existe a possibilidade de estar encarnado no mesmo país ou em outro país, não importa. O que importa é que o destino, por alguma razão, a levou a este encontro. Pô, já pensou? Já parou para pensar? Né? A gente dando de frente ao túmulo no qual você foi enterrado, numa época X. Curioso isso, né? Como é que deve ser essa relação energética? Corpo
espírito, corpo, corpo, espírito. Quem for apômetra, né, se encostar ali no túmulo, ela vai ter toda essa vivência, né, essa visão, essa sensação, essa vivência anterior. Né? No dijaísmo, ela pode ter esses flashes de memória. Nunca viveu naquele país, no caso, nesta encarnação, e está visitando e consegue ver através do dijaísmo esse tipo de histórico. Umas passam mal, né? Não sabe por quê, desmaiou, comento que teve uma sensação ruim naquele túmulo e tem problemas, queda de pressão, vai ter pesadelos, enfim, né? Isso também tem muito a ver com a questão da evolução da pessoa, né? Do desapego da matéria, até principalmente aquele corpo, se ela na época foi enterrada de uma forma de conceito materialismo, não aceitou a morte, foi difícil separar do corpo. Então existe essa relação energética e cada um, né, vai ter uma resposta quanto a isso de um jeito. Os evoluídos vão passar despercebido, não vão dar importância, vai entender todo o processo e vai ficar até satisfeito que já está num grau que foi interessante ter passado por aquela etapa, principalmente naquela época, por algum motivo viveu naquela época, né? Então, nós temos, nesse caso, né, uma ocorrência muito comum e forte quando a pessoa existe também a possibilidade de uma pessoa estar visitando um museu e dar de frente, né, com uma múmia e ter relações energéticas com aquela múmia. Ela pode ter sido mumificada e ir de encontro por alguma razão e ter alguma reação positiva, forte, né, dessa emoção. Aí vem as recordações de outra vida, né, o modo de se conectar com essas energias do passado, do ambiente, sentir dessas energias, né, como ela foi junto a este indivíduo num campo onde pertence mais o mental do que o espiritual. É possível vir a saber que existia ali, quem sabe, né, detalhes desconhecidos que às vezes possam vir à tona a ser descoberto como um crime numa tal época, né? Porque tem casos que não são solucionados até hoje pela polícia e mais de 100 anos, né? Alguma relação energética através de uma relação com indução que consiste na transmissão de alguma energia do tipo eletromagnética entre dois corpos sem que haja contato entre eles. Mas quanto a isso, o que levaria essa pessoa a esse tipo de encontro? Seria uma ligação com períodos e eventos históricos do passado? Tem muito a ver com isso, né? Aí entramos aqui no campo mental da radiestesia ou do radiestesista, nesse processo, que pode ser até idêntico. Talvez pesquisar uma relação, né? Eles fazem esse cálculo aqui de saber qual foi a última encarnação daquela pessoa, junta com uma parte da história
e ele consegue chegar próximo do que ela foi em vida passada, né? É um fenômeno que ocorre por conjugação de ondas através de um fluxo de energia que é transmitido de um corpo a outro. Mas muitas vezes temos a lembrança de outras existências e de uma possível reencarnação. Não se sabe assim exatamente quais são ou quais foram, né? Mas são situações em que tem uma sensação de ter vivido. A pessoa está com aquela impressão muito forte, né? E até, dependendo do tipo da pessoa, da evolução da pessoa, ela pode sentir aquela vivência ou ver aquela vida no passado, né? Então, quando tem esse tipo de lembrança, dessa sensação, ou de alguma cena, de alguma situação, né, é dado o nome de dejaísmo, ou seja, já visto, que vem lá do déjà vu, que é uma reação psicológica que faz com que o cérebro transmita para o indivíduo que ele já esteve naquele lugar, sem jamais ter ido, ou que conhece alguém, mas que nunca viu antes, né? No caso aí dessa relação energética da radiestesia com o dejaísmo, a sensação surge ocasionalmente, ou isso ocorre quando faz algum tipo de trabalho energético cuja sensação se dá ao efeito do que foi visto antes. Isso também, esse tipo de pesquisa, de relações energéticas, de dejaísmo, tem uma relação muito comum com um tipo de um replay daquela cena, daquela vida, daquela vivência, né? Onde a pessoa tem certeza que já passou por aquele momento, mas realmente isso nunca ocorreu, né? Tem gente que tem um sonho muito forte, né? Que é tão real que não se sabe se ela está, a sensação que ela ainda está viva ou se ela desencarnou, né? Tem gente que sonha e que pensa que morreu. Tem casos aí que as pessoas acordam achando que está morta. Teve um caso aí na psicologia aí que um cidadão dizia que estava morto. E não estava, né? Justamente por causa desse processo. Agora, no caso do dejaísmo, ocorre porque o cérebro possui vários tipos de memórias, como a memória imediata, que é capaz de repetir, por exemplo, o número do telefone, depois esquecê-los, né? Diferente da memória de curto prazo, que dura algumas horas, né? Relação à memória a longo prazo, que dura meses até anos, quem sabe até séculos, né? Pode ser também, no caso, uma falha do cérebro, onde os fatos estão acontecendo que não são armazenados diretamente na memória de longa data, a médio prazo. E o correto, no caso, seria, para a memória imediata, da sensação do fato que ocorreu antes. Então, é um desajuste que tem aí. Na anestesia, quando as energias emitidas e absorvidas pelo corpo são captadas, a energia cósmica, que são a energia vital e universal da vida, no campo mental tem, vamos dizer assim, o radiestesista passa a ser uma intuição, passa a ter uma intuição superior do que ocorreu se ele estiver pesquisando isso para ajudar aquele paciente, né? De acordo com esse ramo da radiestesia, que ela não está ligada a nada material, sendo o verdadeiro responsável pelo processo é o radiestesista, de forma que os instrumentos, seja ele qual que ele estiver pesquisando, um pêndulo, o hold, a varinha, né,
em si são totalmente indiferentes da pesquisa que ele está fazendo, até do resultado mesmo, não há interferência, né? No caso da matéria mental, é a criação da energia que se exterioriza do espírito, que se difunde por um fluxo de partículas e ondas, como qualquer outra forma de propagação de energia do universo. Por fim, uma personalidade ou uma pessoa, para ela saber quem foi em vida passada, são construídas diariamente, não interessando muito a soma das experiências nas reencarnações. Apenas o pensamento íntimo, os desejos mais secretos que ela consegue fazer com eles, no caso de não serem bons para neutralizar. Por exemplo, se ela for capaz assim de analisar o tipo de pessoa que ela atrai, o ambiente que ela normalmente ela procura, as falhas do seu caráter, sendo sempre honesta, ela conseguirá entender o que veio fazer nesta vida e como se deu a sua reencarnação atual e a do passado, né? A existência de certos medos, fobias e traumas que não tem nenhuma razão aparente, sem nenhuma origem na infância ou em outro período da vida atual, pode estar ligado a esse processo de relação energética. Se a pessoa tem pavor d'água, pode-se indicar que teve uma morte por afogamento. E essa situação foi muito forte emocionalmente que não superou até hoje. Tem gente que não pode entrar num barco, entrar no mar ou alto mar, né? Essas experiências emocionais traumáticas de forte intensidade, ela tem o objetivo de recordar e buscar tratamento para ela se curar nesta vida, não mudar o passado, para ela apenas ser mais resignificativa às ocorrências que aconteceu e ela poder entender esse processo. Ou seja, uma pessoa que manifesta o autoritarismo pode ter tido muito poder no passado. Alguém que hoje sente muita solidão pode ter estado muitos anos numa prisão. Dificuldades sexuais vinda de vidas celibatárias, né? Postura de submissão ligada à antiga escravidão e assim por diante, esse tipo de relação, né? Dor de cabeça muito forte, enxaqueca muito forte. Essa pessoa pode, em alguma vida, ter sido pisoteada por um cavalo, numa guerra, ou até em forma de tortura mesmo, né? Então, faz essa relação energética, como na anestesia, como uma análise, com um discernimento, pois as doenças modernas, elas faz com que a pessoa fique prisioneira dessa situação e não consiga libertar. Aí vem em forma de reflexo, de flex, de insights, e que a perturba, e muitos vêm a dizer que ela está doente, está louca, né? Então, partindo do princípio de que ninguém é colocado junto de alguém ou de alguma coisa de modo casual, já esse tipo de pessoa deve ter encontrado algum tipo de relação diversa e mais diferentes situações, a impressão que a sua alma vai de encontro com as suas relações energéticas em forma de dejaísmo. E você? O que você acha disso? Você já parou para pensar sobre isso? Você já esteve numa situação parecida com essa? Sabe de alguém que esteve, que passou por isso e que agora você, sabendo, conhecendo essa relação energética, você pode ajudar essa pessoa? Diz aí embaixo nos comentários. Esse assunto é muito interessante e muito vasto. E
e a gente continua a debater esse assunto com mais tranquilidade e mais clareza. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, você curte e compartilha. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido e até a próxima.